Bem, gravando mais um vídeo aqui para vocês. No caso do oitavo ano é o primeiro, né? Mas eu já gravei outros para as outras turmas, para outra turma. Então, eu vou dar uma explicação rapidinho aqui. Eu sei que a maioria já fez, mas às vezes tem um ou outro que tem dificuldade, queira ver uma explicação, né? Aqui é cálculo de área, né? O cálculo de área, ele geralmente ele é feito é, de uma medida multiplicado pela outra. O cálculo de área é feito assim. Às vezes tem algumas coisas específicas que vai ter que dividir, que vai ter que somar, mas geralmente vai ser uma medida multiplicada pela outra. Que medida é essa? Por exemplo, aqui no paralelogramo, o que é que vai ser multiplicado aqui? Seria a base vezes a altura. Então a área seria B vezes H. A área é igual a B vezes H. Então você vai pegar o valor de B e vai multiplicar vezes o valor de H para você saber o valor da área. Aqui no quadrado, mesma coisa. Você vai pegar este valor e vai multiplicar vezes esse que está de pé aqui, ó. Então é I da base vezes I de pé aqui, a I da altura. Então vai ficar A igual a I ao quadrado, que é a mesma coisa que I vezes I. I ao quadrado é a mesma coisa que I vezes I. Então você poderia colocar I ao quadrado ou I vezes I. Tá joia? No retângulo aqui, no retângulo mesma coisa. A base, você vai multiplicar vezes a altura. Então vai ser base vezes a altura. Na circunferência já modifica um pouco. A circunferência, para calcular a área da circunferência, você tem uma fórmula que envolve o π, o valor do π. Qual que é o valor do π? O valor do π é 3,1415 e outros números. São muitos números que tem o valor do π. Né? 3, são muitos números a mais. Porém, a gente só vai usar aqui no máximo 3,14. Então, o π que vai ser para calcular a área com o π aqui, você vai usar 3,14 vezes o raio ao quadrado. O que é o raio? O raio, você pega o diâmetro da circunferência, que é a maior medida de um lado ao outro da circunferência, e o raio vai ser essa metade. Vamos supor que, se aqui fosse o diâmetro, fosse 10, quer dizer, 10 centímetros de largura essa circunferência, a metade seria 5. Então, o raio seria 5. Então, você colocaria 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, vezes 3,14, né? E daria 78, 80 por aí. No caso do triângulo, tem uma diferencinha mínima, que é, você vai pegar a base, vai olhar a altura. O que é a altura? A altura não é essa medida aqui não. A altura é a parte perpendicular. Ela, no caso, é daqui, desse pontinho aqui, desse vértice aqui, até aqui, de maneira que fica perpendicular. Então, aqui a altura é essa aqui, a altura do triângulo, vezes a base. Então, é base vezes a altura. E esse valor você vai dividir por 2. Então, vai ser base vezes a altura dividido por 2. Então, a área vai ser base vezes a altura dividido por 2. Esse 2 é da fórmula, tá? Da forma de cálculo. Então, tem que dividir por 2. O trapézio, ele tem outras maneiras de calcular o trapézio aqui. Mas como que está essa fórmula aqui, né? É a área igual a base maior, que é a base que tem maior medida, vai ser o meu B maiúsculo, mais a base menor, que é a medida, o local que tem a menor medida, que é o B minúsculo aqui no caso, vezes a altura, que é a medida dessa reta aqui, até nessa reta aqui, de maneira perpendicular. Não pode ser medida assim não, ó. Não, tem que ser medida assim, ó. Igual tá aqui, ó. Então, essa medida aqui, que é a altura, então vai ser base maior mais base menor, e esse valor somado, depois multiplicado pela altura, e todo esse valor, depois que você achar, você tem que dividir ele por 2, para você achar a área do trapézio. A área do losango. A área do losango é, no caso aqui, no caso seria
a diagonal menor, isso aqui, esse D aqui é de diagonal, então seria a diagonal maior primeiro, que está aqui, que é o D maiúsculo, seria esse valor da medida daqui até aqui, e a diagonal mais a diagonal menor, que seria o valor daqui até aqui, somado os dois. Depois que você somar os dois, você divide por 2, aí você vai ter a área do losango, né? No caso do losango, tem outras maneiras de calcular aqui, tá? Não tem outras maneiras de calcular também. Não vou falar agora porque às vezes confunde a cabeça, tá? Essa aula é só sobre explicando como que faz o cálculo, por enquanto. Daqui a pouco eu vou fazer outra explicando, fazendo as atividades.